Olá, eu sou a professora Alba Cristina Ortega e hoje eu vou ler para vocês o livro chamado Salvando o Planeta, escrito por Fábio César Aidar Benedutti. A tia Selma é uma professora muito legal e sempre arruma atividades interessantes. Um dia, a tia Selma estava falando sobre o nosso planeta e contou que ele é a nossa casa. A Tainá não entendeu direito e falou: Que história é essa? A minha casa é a que eu moro com meus pais. A tia Selma explicou que cada um de nós tem uma casa onde mora, mas todos vivem no planeta Terra. Então, ele é a casa que abriga a casa de cada um. Ela disse que nos dias atuais, com o desenvolvimento tecnológico a todo instante, é inventada uma coisa nova para melhorar as condições de vida. Só que para fazer tudo o que vemos e utilizamos, o ser humano está transformando o planeta. Se a tecnologia ajuda a termos melhor condição de vida, ela também provoca alguns males, como a poluição do ar, dos rios, dos mares e do solo. Também estamos produzindo muito barulho, que é chamado de poluição sonora. E com todo este desenvolvimento, estamos formando montanhas e montanhas de lixo todos os dias, que causam muitos problemas. As crianças estavam interessadas no que a tia Selma ensinava e combinaram que formariam duplas para fazer uma pesquisa sobre cada tipo de poluição. E na semana seguinte, iriam apresentar o que tinham aprendido. No dia da apresentação, todos encontravam-se eufóricos. A turma toda conversava, uns com os outros, contando as coisas que tinham descoberto. A tia Selma, então, chamou a primeira dupla. O espevitado do Petrúcio se levantou rapidinho e, puxando a Teresa pelo braço, foi até a frente para falar sobre a poluição do ar. Contou que o ar envolve todo o planeta e ele é vital para a vida na Terra. Tanto os animais como os vegetais dependem dele para viver. A Teresa então falou: Querem ver só como o ar é importante? Então vamos tapar nossos narizes e ver se conseguimos ficar sem respirar. A turma achou muito legal a brincadeira e, entre sorrisos, cada um tapou seu nariz. Em pouco tempo, um não aguentou e, numa enorme aspirada, tomou fôlego. Uf! Em seguida, outro uf! E mais outro uf! E outro uf! Assim, um por um, não aguentando mais, teve que se render e voltar a respirar. A Teresa falou: Estão vendo só como o ar é importante? Sem ele, não é possível viver. O Petrúcio explicou que, com a grande quantidade de veículos, de máquinas e fábricas, todos expelindo fumaça, o ar está ficando cada vez mais contaminado. Nas grandes cidades, onde existem muitos veículos e muitas fábricas, as pessoas estão tendo problemas de saúde. As crianças e os mais idosos são os que mais sofrem com a poluição. A Teresa disse que, além desses problemas, existe outro que afeta o mundo todo de uma vez, e é o efeito estufa. A turma estava prestando atenção às explicações e a curiosidade aumentou. Todos pensaram: o que será o efeito estufa? Petrúcio continuou dizendo que a luz e o calor do Sol chegam até a Terra e são refletidos de volta para o espaço. A poluição, que vai para a atmosfera, permite que os raios do Sol
venham até nós, mas impede que retornem ao espaço. Isso está fazendo com que a Terra fique pouco a pouco mais quente. A Priscila, que adora uma praia, falou: que legal, dá para ficar mais bronzeada. E a Teresa disse que não era bem assim. No Polo Norte e no Polo Sul há muito gelo, mas é tanto gelo que, se ele derreter, vai aumentar a quantidade de água do mar. Aí, muitas cidades próximas ao mar serão inundadas. Agora era a hora de falar sobre a poluição das águas. O Tonho e a Nice se levantaram e ela começou a explicação. Disse que a água é vital. Sem ela, não existiria vida na Terra. As plantas e os animais morrem se não tiverem água. Ninguém consegue viver sem beber água. Anice continuou dizendo que muitas fábricas jogam produtos químicos nos rios, deixando as águas sujas e contaminadas. Se alguma pessoa ou animal beber desta água, pode até morrer. O Tonho completou, explicando que não é só isso. Depois que nós fazemos xixi e cocô, damos a descarga, levando o xixi e o cocô para o esgoto. Em muitos lugares, o esgoto é despejado nos rios ou no mar, poluindo a água. Anice falou que toda a água que chega nas torneiras foi retirada de rios ou de lagoas. Eles são as fontes que abastecem as cidades. A Mirtes falou: lá em casa o esgoto vai para a fossa, que é um buraco feito no chão. Aí a terra absorve tudo o que é jogado lá. Então, nós não poluímos as águas. O Tonho contou que em muitos lugares a água é retirada de poços ou de cacimbas. Se formos jogar os esgotos em fossas, poderemos contaminar a água que está embaixo da terra. Anice falou ainda que dos rios, dos lagos e dos açudes são retiradas as águas que vão irrigar as plantações que produzem os alimentos que comemos. E se estas águas estiverem poluídas, irão contaminar os alimentos, causando problemas de saúde nas pessoas. O Tonho completou dizendo que, além de tudo isso, a poluição das águas causa a morte dos peixes, que são outra fonte preciosa de alimentos. O Petrúcio, que não consegue ficar muito tempo calado, falou: tá certo, nós não podemos poluir as águas, mas também não podemos ficar sem beber, sem fazer cocô. Para algum lugar ele tem que ir. A tia Selma contou que em alguns lugares os esgotos vão para estações de tratamento e depois de limpa, a água pode ser jogada nos rios e mares. Também existem tratamentos de esgoto em biodigestores. A turma quase que ao mesmo tempo falou: Bio o quê? A tia Selma explicou que biodigestores são tanques totalmente fechados onde podemos enviar o esgoto. Depois de alguns dias, os dejetos se desmancham totalmente. Aí, eles não poluem mais. Ao contrário, podem até serem usados como adubo para as plantas. Agora era a vez do Chiquinho e da Helena ensinarem sobre a poluição sonora. Ele, muito tímido, começou falando bem baixinho. Para variar, o espevitado do Petrúcio se meteu. Justo quem vai explicar sobre poluição sonora? O Chiquinho, que não faz barulho nem para falar. Foi uma gargalhada geral. Até a tia Selma caiu na risada. O tímido Chiquinho ficou corado, mas, mesmo assim, tomou fôlego e, com algum esforço, levantou a voz e começou a explicação.
Com a tecnologia moderna, foram criadas máquinas para quase tudo o que precisamos. E a maioria das invenções do ser humano faz algum tipo de barulho. Até mesmo no nosso lazer, temos as TVs, os aparelhos de som e os brinquedos fazendo barulho. Antigamente, não havia todas estas máquinas, e o máximo que poderíamos ouvir era o pocotó dos cavalos ou uma bandinha de música. Então, a Helena disse que hoje em dia não é possível viver numa cidade sem ouvir aqui, ali e acolá o matraquear de uma máquina. Toda esta zoada prejudica as pessoas. A tia Selma falou que as leis estão ficando mais rigorosas, proibindo os níveis de ruído acima de certos limites. O tímido Chiquinho agradeceu aos céus por ter escolhido um assunto que não fosse longo e foi se sentar. Por último, foram Lilica e Titico explicar sobre o lixo e seus problemas. A Lilica começou falando que todo dia jogamos fora muitas coisas que usamos e não servem mais. O tubo de pasta de dente, o papel que embala o sabonete, a lata de conservas, o papel higiênico, copos descartáveis, garrafas vazias, restos de comida e muito mais coisas. Todo este material é levado para um lugar chamado aterro sanitário. Ali são formadas montanhas e mais montanhas de lixo. Os restos de comida vão apodrecer e atrair ratos, baratas, moscas, mosquitos e outros animais que transmitem doenças e gostam de viver na sujeira. Lá, eles encontram tudo o que precisam para poder viver e procriar. O Titico então disse que, além dos animais transmissores de doenças, estes aterros sanitários fedem muito e acabam incomodando as pessoas que moram próximo. E a tia Selma completou: vocês viram hoje que nós, seres humanos, estamos maltratando o planeta Terra, que é a nossa casa. Isso vem causando problemas muito sérios e podem aumentar muito se não tomarmos cuidado. Nós temos que ter consciência e, com a mesma inteligência que criamos meios para melhorar as nossas vidas com a tecnologia, criar condições para que a natureza possa continuar a existir e nos dar todo dia a sua contribuição para a nossa existência, com o ar, a água, os alimentos e as matérias-primas. Quando terminou a aula, a tia Selma estava arrumando as suas coisas e pensava que aquelas crianças logo seriam pessoas adultas e teriam o planeta Terra, a casa de todos nós, em suas mãos. Aí ela falou: com certeza estará em boas mãos. E esse é o final da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever na minha página. E nos vemos na próxima. Tchau!